10 avisa horas. a nossa coordenadora da mesa jurídica que também são 10 horas. Aparece na nossa tela um italiano que vai dizer o mesmo horário de Amsterdã, porque se for diferente, eu acho que eu fiquei doido. Tem um outro que apareceu com uma careca brilhante, um gremista que vai confirmar o horário de Cadê Mendoza. ele? O gremista aqui está levantando, despertando, assim que eu estou meio tonto ainda. Bom dia, galera. Hoje é um dia feliz. Bom estar com vocês. Daqui a pouco mostro a minha careca, mostro a minha camiseta do Grêmio. Tá ótimo. Nós vamos esperar aqui o praxe dos 5 minutos de tolerância para os possíveis atrasos e logo em seguida nós vamos dar início à nossa reunião já até começou a gravação antes da autorização, a gente tem que fazer isso rápido porque a nossa coordenadora de comunicação é muito eficiente, ela já está gravando. Então eu peço que vocês levantem a mão consentindo com essa gravação, porque se alguém não consentir, ela vai ter que interromper. Está levantando a minha mão. O Dedé não levantou a mão, hein? O Paulo está com 2 telefones? O Paulo tem 2? O Paulo está se configurando ainda ali. Ele fala num e aparece no outro. Aparece no outro. Exato. Marcos, só para ter uma ideia, as pessoas que se inscreveram aqui vão entrar nessa reunião? Como é que é a história? Todas as pessoas que estão... Essa lista foi feita justamente para isso, né? Para que as pessoas possam... a gente saber quem se interessa por isso. As que não são porta-vozes ou não são membros do Conselho Consultivo ou membros de alguma associação, ou que seja, elas serão encaminhadas para o Facebook. Bem-vindo, Adenilson. Careca aqui está sobrando. Obrigado a todos. Só gente legal, né, Marcos? Oi, pessoal. Eu posso já apertar o botão de live no Facebook? Não, ainda não, Luciano. Quando a gente for começar essa gravação aqui, é importante, é uma parte mais informal, mas assim que a gente começar, quando der os nossos 15 horas e 5 minutos, é importante, porque senão as pessoas do Facebook também ficam esperando, né? É verdade. Mais 2 minutos você pode dar, você avisa. Está faltando muita gente da lista de quem se inscreveu? Provavelmente. Vocês sabem quantas pessoas estavam inscritas? 40. 40? Nossa, a gente só tem 14. Então, antes que comece, eu vou mudar aqui. Vou para o meu escritório particular. Oi, gente, boa tarde. Eu gostaria de dizer só que eu não vou conseguir ficar online, assim, com a minha foto mostrando com o vídeo, eu vou ficar ouvindo, porque eu tenho que ficar fazendo umas coisas aqui que eu tenho que viajar amanhã. Então, ao mesmo tempo, eu vou ouvir a reunião, mas eu não vou ficar mostrando o meu rostinho, tá bem? Ok. Ou está atrasado. Acontece. Então, se a gente vai tomando uma aguinha. Olha a minha água e olha a água do Vitor, para você ver. Quem pode, pode, né? É mais saudável, pensa por esse lado. Aparece no final, Vanessa, para tirar a foto com a gente. É verdade. Mas ela vai estar ouvindo, aí a gente chama ela. Hoje o Kins deu uma informação aqui que o nome das 2 línguas lá do Japão, uma é o quê? Me chamou muita atenção. 2 línguas, assim, existe aqui, é complicado. Aqui a escrita, além do japonês nos codificados, que todo mundo fala dos desenhos, nós temos aqui o katakana e o hiragana, que são 2 formatos de escrita diferentes. Então, tem o símbolo, eu entendi katakana, que eu falei, vai atrair uns bebum. E o outro... Katakana e o hiragana. E o hiragana. O katakana, ele foi criado mais depois dessa internalização do Japão. Começou a ser os nomes estrangeiros, né? Como não tinha uma escrita entendível, eles criaram esse katakana. E eu que pensava que no Japão só falava japonês, rapaz. Aí que tá. Aqui a gente acaba não aprendendo nada.
Entrou o Ricardo ali. Da onde é? Eu queria que vocês aproveitassem mesmo para ir colocando os nomes, porque o Ricardo não está com o nome, se puder ir nomeando aí, Lu, por favor. Bom, são 15h06. Eu peço à Luciana para que ela comece a transmissão e a gente vai começar a nossa reunião já. Sim. Quando estiver online, você diga, por favor, Luciana. Tá, só estou esperando entrar. Mas está com cara de que tá já. Espera aí. Está live. Sim, estamos ao vivo. Ok. Boas-vindas é o que me cabe fazer no começo dessa reunião para esses colegas espalhados mundo afora, para as pessoas que estão nos assistindo no Facebook. Eu digo a vocês que vocês são muito bem-vindos nesta sala que trata do futuro do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Trata de situações do presente do Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. E vocês nos dão a honra de nos assistir, os que estão nessa sala com o compromisso de colaborar com os nossos documentos, que estão em formação também, nos honram com isso, com as vossas capacidades, com a vossa inteligência, e isso nos alegra muito. É um prazer sempre reunir brasileiros no mundo, e nós damos assim início à nossa reunião. Nós temos a proposta de realizar essa reunião de forma... consumimos pouco mais do que 1 hora, a proposta inicial é 1 hora, mas a gente não sabe exatamente isso, não queremos fechar numa regra específica e queremos respeitar que os assuntos sejam tratados. E, para isso, eu quero adiantar a apresentação de cada um de vocês de uma forma bem rápida. Eu estou com a tela na minha frente e eu vou fazer essa apresentação e vou pedir que, quando eu disser o seu nome, você tire o seu microfone e diga, ao bom estilo do passado, presente, como a gente dizia para o presente, para o professor, e todos vamos saber e vamos ganhar bastante tempo. Apesar que somos todos bem conhecidos, né? Faço isso em homenagem à última data que me lembrou muito dos meus professores. Eu gostava muito da hora da chamada, era a hora que eu tinha que fazer uma baguncinha. Eu acho que todos vocês, pelas expressões, também faziam o mesmo. Alguns respondiam presunto e por aí vai. Mas, então, eu começo aqui do meu lado esquerdo. Ângela, por favor. Não ouvi. Para testar o meu... Presente. Isso. Ângela Cardoso, lá de Bruxelas. Do meu lado direito, eu estou vendo aqui, Rubens, por favor, presente. Um abraço da Suíça. Isso. Do lado dele eu tenho Márcia, lá de Atenas. Atenas, presente. Isso. Edilson Quinjo, por favor. Japão, presente. Eita. Marilene Guarizi. Presente. Viva el Paraguai. Amém. Arriba. Vitor Barros. Presente, Portugal. Isso aí. Paulo Correia. Um abraço também da Itália, Milão. Isso. Adenilson Pereira. Presente, da Bélgica, de Luxemburgo. Ótimo. Ricardo Betancourt, esse nome chique. Vamos lá, Ricardo. Obrigado. Presente, de Freiburg, Alemanha. Opa, maravilha. Selma Ferreira. Presente dos Algarves. Eita, Portugal. Luciana Oliveira. Olha o sorriso, olha o sorriso. Presente, eu estou lá em Maldivas, na minha cabeça. Tá certo. Ocirema Cucleta. É um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço de Zurique. Zurique, na Suíça. Eu estou vendo uma pessoa aqui que eu estou com uma saudade há muito tempo. Continua bonita do mesmo jeito. Vai lá, minha querida, representando Barcelona, presente. Microfone. Aldenira. Glaucenira. Glaucenira, desculpe. Glaucenira. Tira o microfone para ela aí, Lu. Vamos ver se consegue.
Aí. Consegue, Glaucenira? Não, ela deve estar com problemas de microfone, vai resolvendo, mas levanta a mãozinha para mim que eu sei que você está presente aí, Glaucenira. Ela deve estar tentando. Depois a gente volta nela. A Vanessa também já nos avisou. Se puder só presente, por favor. Vanessa Domingues. Oi, de Berlim, Alemanha. Obrigado. Dedé Vargas. Olá, bom dia. Mendoza, Argentina, ainda sem o vídeo, sim? Ok, amigo. Ok. Jaciara, nossa voluntária, membro do conselho lá em Londres, por favor, Jaciara, dá um presente para nós aí. Você pensou que eu não ia falar, mas eu te peguei de surpresa. Tá bom. Se alguém puder ir ajudando a Glaucenira com algumas instruções em off aí, porque ela deve estar com algum problema para ativar o áudio dela, e nós vamos dar prosseguimento, porque nós apresentamos todos os que estão na tela. Se eu, Agora, me ouve? Opa, então agora sim. Presente, Glaucenira? Presente, Barcelona aqui. Muito obrigado. A voz de Barcelona, um prazer. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Então vamos em frente. Se eu não estou enganado, todos que estão aqui na tela já se manifestaram, e a gente pode passar aqui só para instruções, que a gente chama de questões de ordem, como será o nosso procedimento, que todos vocês, de certa forma, já conhecem. Nós temos uma pessoa que está cronometrando o tempo. Quando você ouvir um sinal sonoro, ou talvez uma mudança de cor, alguma coisa, você vai perceber isso, você sabe que o seu tempo já foi esgotado, encaminhe-se para a conclusão do seu raciocínio, porque isso será representado. Ela está... a Jaciara está colocando lá 1 minuto, né? Ou seja, é a plaquinha para você fechar o seu pronunciamento. Tá? Então, nós vamos nos ater a perguntas específicas da nossa pauta, né? E eu preciso explicar que o propósito dessa reunião hoje aqui é lançar os documentos que vão ser analisados por todos. Nós passamos para uma outra fase do processo de composição dos documentos, onde todos os conselhos receberão esses documentos, poderão submeter aos seus conselhos para passar por um período de análise, que vai ser bem explicado nos seus prazos pela doutora Marilene Guarizes, que é responsável pela mesa jurídica, que está à frente dos trabalhos da composição dos documentos. Então, nós vamos nos ater à pauta e tudo isso é importante que você considere. Então, se tiver alguma outra questão fora de pauta, por favor, adiante aí no chat para a gente ver se é relevante para a gente poder colocar ou não, mas a gente vai manter na pauta, ok? Então, feita essa consideração, eu passo aqui para a doutora Marilene Guarizes, que vai apresentar o resumo da Constituição, assuntos referentes ao registro da cerimônia, registro e cerimônia, anúncios da expectativa de data de constituição e por aí vai. Contigo, doutora Marilene. Muito obrigada, Marcos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que momento importante, que honra poder estar aqui dando certas informações que serão tão importantes para o CRBE. Depois disso, será um novo CRBE. Houve um antes, agora, e nós finalmente teremos uma constituição jurídica oficial do CRBE com a força e o empenho de cada um, de todos vocês e de todos nós. Bom, vamos lá. Desde que eu fui eleita coordenadora da mesa jurídica, é uma mesa pesada, uma mesa difícil, uma mesa grande, porque conlleva, estou falando em espanhol, assim que me perdoem por mis metidas de pata, como se disse, mas leva muita responsabilidade, tanta responsabilidade que, para fazer a conformação jurídica do CRBE, a Constituição do Estatuto, tivemos que estudar muito, desde exatamente o momento em que fui eleita. E o que significa isso? Juntamos os documentos e fiz
eu comecei a fazer uma pesquisa de como e onde poderíamos instalar a sede e logo conformar o estatuto, para que fosse de uma forma legal, muito legal, e que todos possam ter acesso a isso e ter os brasileiros no exterior ter benefício a essa associação que estamos formando. Muito bem. Logo após, entre colocar à disposição Genebra, Bruxelas, teve até a possibilidade de Londres, Brasil, e particularmente, Brasil seria muito mais fácil, mas quando nós investigamos com uma advogada especialista em associações, a doutora Joyce, ela praticamente tirou isso da nossa cabeça. Seria muito mais fácil, de certa forma jurídica, em Genebra. E foi aí que tomei a decisão, então, de convocar advogados especialistas em associações, conhecedores das leis da Suíça. Eu estive a par, assim como os coordenadores também, mas sempre demos a liberdade para a nossa advogada, que foi, a princípio, a doutora Nabas, indicou, juntamente com Blenda, indicou o doutor Neves, eu já comentei isso, mas só vou repetir rapidamente. Doutor Neves estava com bastante trabalho, nos indicou a doutora Bárbara, e ela começou a captar tantos documentos e analisar a possibilidade. Então, foi, assim, uma série de reuniões, que eu não vou detalhar todas essas reuniões, por quê? Porque eu enviei ontem um amplo relatório, eu pensei que seria menos, mas acabou sendo de 9 páginas, de todo o trabalho que foi realizado. Nesse relatório, faltou 2 coisas somente: os momentos que eu comi, que eu me alimentava, e os momentos que eu estive internada. Porque foi assim, um relatório bem específico, bastante claro, contando todas as reuniões e a ajuda que eu tive dos componentes para que nós fôssemos fazendo essa Constituição. Muito bem, a minuta existe, está pronta, recebemos com muito bom gosto algumas observações de algumas pessoas, não de todos, e por esse motivo, essa minuta que vai ser lançado oficialmente, eu não vou dizer agora, porque logo em seguida nós já vamos decidir se vai ser amanhã ou depois, que vai ser, todos os senhores vão receber no e-mail de vocês essa minuta, para que seja colocada oficialmente em análises. Certo? Certo. Então, aí sim é o tempo que nós temos de colocar sugestões válidas. Então, assim, com a minha forma muito simples de dar uma explicação, eu posso dizer que sistema de analogia, coisas que não serão relevantes, que já estão especificadas especificamente no Estatuto, então não vamos poder ficar inflando, fazendo um documento sem fim, se nós já temos uma ordem jurídica, que é o mais importante, e que seja legal dentro desse Estatuto, certo? Então, nesse momento, nós apresentaremos oficialmente a minuta. É uma grande honra, é um prazer enorme, porque vocês sabem, todos nós fazemos um trabalho voluntário, inclusive estamos pagando para isso, e estar aqui é porque nós somos escolhidos, eu digo, por Deus, para poder fazer o bem para os nossos brasileiros no exterior. Então, essa minuta, ela ficará à disposição de todos os senhores até o dia 15 de novembro, data importante para o Brasil, aniversário da proclamação da República. Os senhores terão tempo de olhar, analisar, investigar, averiguar, e qualquer sugestão será muito bem-vinda para a mesa jurídica, para os advogados que farão as modificações, se necessário. Certo? Estou indo bem, presidente? Bom, logo isso, fecha o período. Então, explicando bem, dia 15 de novembro, nós temos o nosso prazo para analisar. Fecha o período para que a gente já faça a formação da Constituição legal. Muito bem.
Então, qual é a ideia agora? Sendo lançada e já no passo posterior, porque nós queremos que essa criança nasça. E a ideia seria fazer a assinatura oficial do registro oficial em fevereiro, aproximadamente em fevereiro, né? Só uma questão, doutora, só você saltou o outro processo, ok. que seria a consulta pública logo depois do dia 15 de novembro. Desculpa, exatamente. Por quê? Porque nós temos um prazo de 60 dias, é isso? Luciana, me ajuda aí. 60 dias, um prazo de 60 dias para a consulta pública, que é para convocar a próxima Assembleia. A consulta pública, logo depois do dia 15 de novembro, que é o fim do prazo, né? Nós abrimos para todas as pessoas, inclusive pessoas que nem fazem parte aqui desse processo, ou seja, qualquer um que vê isso é público, né? Ele poderá falar ou dizer, se manifestar de qualquer coisa, encerra aquele período, nós temos os 60 dias para convocar a Assembleia do Registro, que é onde você chegou. Daí você pode seguir. Perfeito, muito obrigada, Marcos. Bem lembrado, porque a cabecinha aqui, às vezes, precisam... Não, nós estamos juntos. Até porque essa consulta pública, ela tem que ser publicada no diário. Então, para que as pessoas tenham conhecimento e tudo mais. Isso tudo, a doutora Bárbara vai fazer esse processo legal. Então, teoricamente, vamos dizer que já cumprimos esse prazo dos 60 dias, então já temos a Assembleia e logo a assinatura da Constituição, certo? Oficialização do Estatuto do CRBE em Genebra. Perfeito. Ojalá que muitos de vocês e todos nós, e eu inclusive, possa estar, tomara que já tenha essa vacina para que eu possa viajar. Então, assim, essa é a ideia, esse é o projeto, essas são as decisões que foram tomadas e que eu tenho decidido bastante, maioria dessas decisões eu tenho decidido, analisado e penso, consulto os advogados para ver quais são as medidas legais e estão, esse é o caminho. Logo após essa formalização, sim, uma grande comemoração. Aí já te passo a palavra, Marcos, para você colocar as flores aí, porque é o que eu gostaria muito de ter de vocês também. Perfeito. Estava proposto ela fazer uma distinção, porque nós temos, desde que constituímos o nosso conselho consultivo, nós já temos recebido os benefícios das intervenções dos nossos conselheiros e duas coisas foram consideradas. A primeira o fato da importância de fazermos o registro, mas também o desejo, a necessidade de que a gente faça, né, algo digno do evento, do marcante evento, do histórico evento, né? E a gente recebeu duas considerações. Uma é essa celebração, que pode ocorrer numa outra data que não seja a data do registro, e todos nós achamos por bem que isso aconteça. E uma outra foi uma consideração contábil, né, por parte da nossa conselheira Ângela, que já foi levada em conta, saber, através de um aconselhamento contábil no país onde vai ser registrado, se de fato a data do registro pode nos onerar no processo ou não, por causa do ano fiscal. Ou seja, o que for melhor, não só agora juridicamente, mas também contabilmente falando, será a nossa escolha. Concordam? Está tudo certinho aí? É isso mesmo, doutora Marilena? É isso mesmo, doutora Ângela? Já fez doutora Ocirema, que foi a que pronunciou a festa. Eu não abro mão da festa, não tem cara de festeira, não, mas ela, ó, cara. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. E com isso, eu só queria dizer que eu fecho a minha pequena apresentação. Como disse, já enviei o relatório, porque o tempo é curto e todos têm o mesmo direito de se expressar. Muito obrigada. Perfeito. Bom, como todos sabem, e nós já mencionamos isso aí, nós optamos por contratar profissionais para poder executar o trabalho. A voluntariedade, né, a doação das pessoas continua do mesmo jeito, mas nós tivemos que tratar isso de forma bem mais efetiva e precisamos disso. Para tal, nós iniciamos uma coleta
que eu passo agora a palavra à nossa querida Luciana, para que ela apresente o relatório rapidamente e a maneira como foi feito até agora e que tem sido feito. Esse relatório foi atualizado ontem. Enquanto ela faz, eu vou ver se não chegou alguma outra coisa no meio do caminho para que a gente feche o relatório. Pode continuar. Tá. Pessoal, foi discutido entre a mesa jurídica, a coordenação geral, a coordenação temática e o conselho consultivo, como nós faríamos esses pedidos de doação. Por que os pedidos de doação são sensíveis e são procedimentos muito delicados? Temos que criar um protocolo para isso. Por enquanto, foi decidido tentar primeiro levantar os fundos entre os membros do CRBE que tiverem vontade. E o que foi oferecido foi a possibilidade de ter o nome como membro fundador. Lembrando que essa questão de membro fundador não dá direito a voto porque está fazendo uma doação como fundador. De forma resumida, eu vou colocar o link aqui no chat para vocês verem. E esse documento faz parte da lista de documentos que o Paulo vai apresentar, mas, de forma resumida, a primeira parte do pagamento que a gente tinha que fazer dia 10 de setembro foram 500 euros que vieram todos da Holanda, dos Países Baixos, e as outras doações, que somam 600 euros, vieram de diferentes indivíduos, que vocês vão ver lá no relatório o nome de cada um, e tem mais 3 para entrar, que somam outros 800 euros. A nota fiscal da advogada, o contrato de prestação de serviço e o contrato de uso do endereço do advogado em Genebra, esses 3 documentos também compõem os documentos que o Paulo vai mandar para vocês um link. Nós conversamos e achamos a forma mais eficaz de fazê-lo era de criar um link com todos os documentos, aí a pessoa entra e pode olhar todos esses documentos, tá? Então, vocês vão ter todos esses documentos para depois vocês olharem com calma, mas, resumindo, a gente está quase chegando, pelo menos no custo inicial da Constituição e do uso de endereço do advogado. Obrigada. Ok. Você vai colocar o link ali ou vai fazer Olha, o link faz parte da lista dos documentos que o Paulo vai aparecer. Mas, como é um assunto específico que eu apresentei agora, eu vou colocar aqui para vocês verem, mas faz parte, tá? É importante porque o objetivo disso é que as pessoas que enviaram encontrem o seu nome lá, porque pode ser que o seu envio não se completou por algum motivo, e aí você pode ir atrás e saber se isso aconteceu. Alguma pergunta sobre isso? Eu queria... Só um minutinho. Eu gostaria de aproveitar o ensejo também para dizer que todas as doações ainda estão bem-vindas, não existe um limite, a gente não colocou um prazo para fazer. Inclusive, agradeço a linda, maravilhosa aqui, que acabou de fazer uma doação de $200. Já vai aqui na nossa lista, muito obrigada, acabou de se anunciar, e obrigada. Eu ia perguntar, porque eu coloquei no grupo que eu me ofereci para doar também, só que ninguém me respondeu como eu faço para enviar esse dinheiro. Não, perfeito, nós vamos esclarecer. Eu fiquei okay. No ar, entendeu? Eu ofereci, disse a quantidade, mas não recebi uma resposta. Tá bom, veja bem, deixa eu explicar o que acontece. Nós temos um fenômeno nos nossos meios de comunicação, que é o nosso principal hoje é o WhatsApp, né? Que as nossas conversas elas vão jogando para cima as informações. E lá tem um link tanto no PayPal, né, que é uma coleta para a constituição do CRBE, assim como os dados específicos da fundação que se disponibilizou a receber esses fundos e a não só receber, mas pagar as despesas bancárias das transações que geram despesas bancárias e manter o saldo intacto das doações, tá? Então, essa informação vai ser passada para você certamente o mais rápido possível. São dados com o IBAN, que é um código que a gente usa aqui na Europa, e o SWIFT para poder fazer a transferência. Muito obrigado.
Encerrou, então, Luciana. Assim, eu acho que terminamos a parte da apresentação relacionada à doutora Marilene, e eu passo aqui agora para o nosso querido Paulo Correia, que, de fato, vai fazer aqui o lançamento dos documentos que são citados, são necessários nos nossos estatutos. São documentos também que farão parte do pacote para análise até o dia 15 de novembro. Contigo, Paulão. Muito obrigado, Marcos, pela palavra. Aproveitando a oportunidade para abrir a minha apresentação, expressando a alegria que eu tenho de ver esse processo se encaminhar. Não é fácil a gente definir uma linha fluida, ordenada, e eu tenho visto que os esforços, né, de todos que estão trabalhando, despendendo, mais uma vez, esforços, está gerando um processo bastante linear, embora isso é importante a gente falar que é fruto de trabalho, né? Então, agradeço muito os envolvidos que estão trabalhando nesse processo. Como a doutora Marilene já tinha, agora entrando nos méritos dos documentos, né? Como a doutora Marilene já havia mencionado antes, o processo passou por uma série de afunilamentos, decisões estratégicas, análises, comparações, até que ficou definido que a legislação a ser seguida era aquela legislação jurídica. A legislação suíça era a ser seguida no processo de registro da nossa nova associação. Então, essa legislação estabelece, com o modelo do estatuto, com a minuta que foi redigida, que a gente apresentasse, então, em primeiro lugar, um estatuto, em segundo lugar, um regimento interno, em terceiro lugar, uma proposta do regulamento administrativo e financeiro do CRBE, e, em quarto lugar, um código de ética. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui serão 2 documentos. Um primeiro, o documento, vamos falar assim, gerador dos demais documentos é o estatuto, e o segundo documento é o regimento interno. O regimento interno é, na verdade, um documento composto dos demais documentos que eu mencionei. Portanto, dentro do regimento interno, nós teremos também a proposta de regulamento administrativo e financeiro do CRBE, teremos também o código de ética. O código de ética, por sua vez, ele vai definir uma série de comportamentos, inclusive algumas políticas, como no caso da política anti-assédio, né? Então, a política anti-assédio é uma parte do documento operacional que nós lançaremos para que os próprios coordenadores de mesa, a coordenação geral e todos os envolvidos no CRBE tenham procedimentos estabelecidos para reagir e garantir que a experiência das nossas reuniões seja cada vez mais amistosa, mais aberta e permitir uma participação saudável desse grupo, que é um grupo tão diverso, né? que reúne expressões aí da comunidade brasileira em geral e, naturalmente, assume essa expressão dentro de si. Pois bem, feita essa introdução de quais são os documentos, hoje a gente vai lançar esses primeiros documentos, então eu vou fazer algumas observações sobre aqueles que foram os cuidados que nós tomamos. Eu não vou me estender muito na questão do estatuto, porque o estatuto, de fato, a doutora Marilene já falou, então eu vou passar para a questão do regimento interno e os demais documentos. Então, a primeira coisa a se falar em termos de regimento interno, eu gostaria de falar de qual é a função do regimento interno. O regimento interno ele é um documento quase especular ao estatuto, porque, de fato, é baseado no próprio estatuto. Então, é um documento que
vai estabelecer operacionalmente aquilo que algumas das diretrizes do CRBE, estabelecer a questão das atribuições dos cargos e dar diretrizes para que tanto quem participa saiba a quem se direcionar, e também para definir um plano, linhas guias para que quem operacionaliza e conduz o próprio CRBE possa ter uma compreensão mais facilitada. Ou seja, o regimento interno ele expande o estatuto de modo a operacionalizar, de tornar, implementar aquilo que o estatuto designa, né? Pois bem, dentro do nosso regimento interno, nós temos a proposta do Regulamento Administrativo Financeiro. Essa proposta, como o título já fala, ela estabelece tudo aquilo que está ligado à questão da gestão financeira e também outros termos, como, por exemplo, a questão de contratação de pessoal, a questão de como que o CRBE poderá se estruturar do ponto de vista da gestão econômica. Em seguida, o Código de Ética, os cuidados que nós tivemos com relação a esse documento foi partindo do princípio de que até a própria gestão anterior já tinha selecionado uma série de códigos de ética dos conselhos de cidadãos espalhados pelo mundo. A gente fez um compilado desse código de ética e esse compilado vai estabelecer as bases do código de ética do CRBE. A novidade aqui é a política anti-assédio, como eu já comecei a falar, ela estabelece não só uma questão de a ser aprendida por quem participa, né? Porque de fato quando uma pessoa quando ela se tornar membro, for admitida, ela vai ter conhecimento de todos esses documentos. Então essa pessoa ela se compromete a seguir aquelas normas. Em caso de não cumprimento, a política anti-assédio ela define de fato quais são alguns dispositivos a serem adotados em um momento em que a não observação do Código de Ética ela define essa política, que o dispositivo será acionado, e ela define bem claramente quem são os atores que vão fazer, quais as atribuições, como fazer, define também o procedimento para quem quiser denunciar, caso tenha sido vítima, né, ou tenha se sentido assediado de qualquer forma. Só lembrando que assédio não se trata somente de assédio sexual, como muitas vezes essa palavra tem, mas também falamos de assédio moral, entre outras, né? Discriminação e assim por diante. Então, a gente está construindo uma experiência do CRBE que é bastante aberta, amistosa e plural. O outro documento que será necessário será o termo de compromisso, tratamentos de dados, confidencialidade e de sigilo. Esse será um termo que quem for admitido no CRBE também deverá assinar. Isso se fez necessário para que a gente estivesse conforme a legislação europeia de tratamento de dados, de privacidade, e, naturalmente, para tutelar o próprio CRBE em termos de como as pessoas poderiam manipular esses dados e operacionalizar eventuais informações no exercício da própria função, né? Pois bem,
Feito esse último, terminada a descrição dos documentos, agora eu gostaria só de levantar alguns pontos que são, para concluir a minha apresentação, as implicações da aprovação do presente estatuto. Então, será necessário aprovar os demais documentos associativos, ou seja, além do estatuto, nós deveremos aprovar esses documentos que foram mencionados. De acordo com a segunda observação, de acordo com a legislação suíça, será necessário eleger um verificador de contas. Esse verificador de contas ele não poderá ser membro do conselho diretor, como nós conhecemos hoje, a coordenação geral, mais o grupo dos coordenadores de mesa. Elaborar e publicar isso, algumas das observações que eu vou fazer aqui, elas já foram implementadas, tá? Mas tudo isso está dentro da nossa da sequência de implicações, né? Então, por exemplo, na próxima assembleia, nós dedicaremos um momento para avaliação e análise da última ata. Isso vai ser uma formalidade, porque de fato a gente está a gente já publicou a ata, isso foi necessário para a redação da minuta. Publicar e elaborar relatório de contas, isso é algo que vai ser feito ao longo do processo, porque de fato o CRBE não tinha contas, nós já começamos esse processo com o comunicado da Luciana. Será necessário elaborar e publicar o orçamento das contribuições anuais. A agenda, que faz parte de um processo que já tem sido publicado no Facebook, trabalho que reúne as contribuições dos coordenadores de mesa. Além disso, a gente vai precisar apresentar no momento da própria assembleia, da próxima assembleia, nós também deveremos garantir o relatório anual de atividades. Isso sempre foi feito nas conferências brasileiras do mundo, então aqui nenhuma novidade. Mudanças na estrutura da direção. Então, isso é um ponto super importante, porque a aprovação do estatuto vai implicar algumas mudanças, como, por exemplo, a coordenação de comunicação não passará a se chamar coordenação. O coordenador de comunicação terá o cargo de coordenador geral adjunto. Será necessário eleger ou nomear um tesoureiro. Isso vai ser discutido também em um momento propício, como que será feito. Isso é um novo cargo que não existia. Depois teremos o mandato da coordenação geral passa a ser de 4 anos e não de 2 anos mais. E fica instituído a existência de órgãos subsidiários. O que isso significa? Como o Conselho Consultivo, que é um exemplo, a coordenação geral passa a ter uma atribuição de instituir órgãos que tenham a finalidade de facilitar o alcance dos objetivos institucionais do CRBE. Né? Portanto, a coordenação geral passa a ter essa atribuição. Então, essas foram as principais novidades que a gente acredita que são relevantes para esse processo e, portanto, como já foi falado, o processo ele vai continuar e está sendo um processo, naturalmente, de envolvimento gradual, o que significa que, em primeiro lugar, os porta-vozes vão ter acesso a esses documentos e depois a comunidade em geral vai ter acesso a esses documentos de acordo com a consulta pública. E, enfim, o que a gente espera é que em meados de fevereiro nós tenhamos já a data da Constituição e a cerimônia seja, como já anunciado, em abril de 2021, a partir de abril de 2021, ou seja, depois do momento do registro, nós deveremos contar 60 dias, pelo menos, para ter a nossa
a assembleia presencial, a cerimônia em que a gente vai fazer a devida cerimônia para a constituição do CRBE. Então, é isso. Com isso eu concluo a minha apresentação e estou aberto a responder, esclarecer qualquer dúvida. Perfeito. Obrigado, Paulão. Bom, diante da apresentação do Paulo, temos algumas pessoas inscritas. Se eu errar na lista aqui, vocês me ajudem, estou esperando a lista aqui, mas eu vi que a Ângela pediu a palavra e a Ocirema. Mais alguém? Não, então, em princípio, e a Denilson logo em seguida. Tá? Então, Ângela é A-O-A. A-O-A. Ângela, Ocirema e a Denilson. Por favor, doutora Ângela. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, em função de onde vocês estiverem. Antes de mais nada, eu queria agradecer a maneira que foi feita toda essa participação. Não foi fácil, todo mundo sabe disso. Muitas vezes teve conflitos, que não são nem conflitos, são mais uma compreensão do que estava sendo feito, e eu fiquei muito grata da gente poder ter colocado tudo isso de maneira clara e objetiva, como a gente está podendo fazer agora. Aqui foi tudo discutido, falado, mostrado, explicado, e quando não estava entendendo, a gente pergunta, e é assim que a gente avança. Então, esse é o primeiro parênteses que eu queria colocar, e fiquei muito feliz da gente poder continuar funcionando dessa maneira. A segunda coisa que eu queria colocar, e que eu já falei em outros momentos, já foi de maneira, já foi pincelado, né? É a questão financeira. Não adianta a gente constituir uma Rolls Royce, a gente coloca ela toda bonita, se ela não tem dinheiro para gasolina. Então, nós temos que criar o nosso business plan. Eu me coloquei como pessoa voluntária para participar desse business plan, junto com a Denilson e a Luciana, já coloquei eles dois juntos, porque acho que a gente tem um trabalho muito sério para fazer. E a terceira coisa que eu gostaria de dizer é com relação à data de nascimento da criança, que também foi uma coisa que eu quis muito ressaltar, mas aqui já estou vendo que como a gente vai avançar para os meses de fevereiro, então a gente já está nessa ideia de que vai ser para o ano fiscal seguinte, o que eu acho mais interessante para que a gente não se perca e às vezes ter uma despesa que não tinha necessidade. Então são as três primeiras coisas, e terminar aqui uma gratidão muito grande de estar aqui podendo fazer parte com vocês e poder continuar. Esse é o intuito e esse é o espírito que sempre moveu a gente, que eu quero que continue. Obrigado, doutor. A boa consideração a questão do business plan, porque vai ser fundamental. Depois, eu gostei da ilustração do Rolls Royce e da falta de gasolina. Já imaginou todo mundo empurrando um Rolls Royce? Seria terrível. Se bem que eu não tenho problema nenhum, não. Eu meto a mão, eu empurro. O cinema com Cleta, por favor. Adorei esse aí. É só uma questão de ordem aqui. O poder de voto. É 1 minuto, Luciana? São 3 minutos. Não, fica tranquila. Fica tranquila que o seu raciocínio, suas perguntas vão ser... O poder de voto. Quem tem poder de voto são os conselhos. Quem vai ser membro são os conselhos. O Cirema, é só para fazer uma premissa, talvez o Marcos já tinha falado, a questão de entrar em detalhar a questão daquilo que está escrito no Estatuto, a gente considerou que, como hoje é o lançamento, a gente deveria deixar que os participantes pudessem ler, em primeiro lugar, e depois questionarem aquilo que estiver escrito dentro do Estatuto. Portanto, entrar no mérito do poder de voto ou não, a gente considera que é um tema fora do tópico dessa reunião, porque, de fato, os demais não puderam ler e não puderam avaliar. Então... E como é que fica para quem conseguiu ler, Paulo? Então, peraí, Paulo. Então, vamos fazer o seguinte, respeitando o tempo do cinema, que já foi interrompido pelo Paulo, eu quero que você considere o seguinte, cinema, termine o seu raciocínio dentro da sua pergunta e a gente dá essa resposta, porque ela tem 1 minuto para fazer a colocação, a gente dá a resposta que talvez você adiantou. Mas, pois não, pode terminar o raciocínio. Nós não tivemos tempo de discutir a reunião, eu não sei para que é. Mas vamos lá. Fica tranquilo. Você está tendo tempo. Pode ir lá. Poder de voto. Quem é que tem poder de voto? São as associações que vão se tornar membro dessa outra associação. Aliás, são os conselhos.
Como é que fica com os conselhos ativos, conselho inativo, conselho que só aparece na reunião geral? Quem é que tem poder de voto? Outra coisa, quem é que vai se candidatar? Porque se uma associação vai se candidatar, ela tem que estar estruturada. E a estruturação não existe nos conselhos. Os conselhos, para se estruturarem, tem que ter um processo maior. Eu acho que deveria respeitar isso, porque aparecer só na reunião e ficar ouvindo e dizer sim, 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 não é assim que nós vamos funcionar. E para terminar, o Paulo fala em pessoas e o Estatuto fala em conselhos. A proteção de dados e a proteção de todas as coisas é para as pessoas ou é para o conselho? E esse negócio de legitimidade, para mim, é fundamental, porque eu não quero, como já disse muito bem Vanessa Domingues, eu não quero ter o meu nome associado a uma coisa que eu duvido da legitimidade. Eu não quero duvidar da legitimidade. Eu quero ter legitimidade com todo mundo. Tá bom, Paulo? Perfeito. Bom, ok. Deixa eu só colocar isso aqui para a gente seguir. É um tema que, como o Paulo tentou explicar, ele caberá durante esses 15 dias, aí você terá a oportunidade de fazer isso, Sirema, por escrito, dando a sua contribuição. Qual a solução que você encontra, que você acha que pode ser dada a essas questões que você colocou, unidas às nossas? Nós já temos uma linha. Essa linha você já expôs na sua própria pergunta. As suas perguntas são retóricas. Na realidade, você já tem respostas, pelo que a gente vê. Então, pegue essas respostas e tente colocar como sugestões aquilo que você acha, por exemplo, que não seja cabível e tudo, e a gente faz o processo durante 15 dias discutindo essas questões. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples sobre essa questão do indivíduo. Todos os coletivos são formados de indivíduos, porque, apesar do que nós sabemos do fenômeno de alguns coletivos que são formados por um indivíduo, por dois, ou seja, são essas nuvens que passam, né? E por aí vai. Tudo bem, isso tudo pode ser resolvido com um processo de admissão bem monitorado, tudo isso pode ser colocado. Então, eu sugiro que você nos ajude, já que você manifestou essa preocupação. Quando a gente manifesta a preocupação, na realidade, a gente já desenvolveu ideias. Então, é muito bem-vinda a sua colaboração especificamente nesse ponto, na nossa minuta, no nosso regimento interno. E aí, a gente chega naquela próxima reunião onde está marcado o tempo para discussão ampla disso, ou seja, nós estaremos dando oportunidade não só ao Sirema, mas a outras pessoas que estão ouvindo agora, estão despertando para o assunto e nem pensavam nisso, né? A gente vai discutir isso profundamente e vai chegar e vai fechar essa questão, porque existe uma linha, e essa linha ela existe desde o nosso nascimento. Nós respeitamos os indivíduos no voto lá no seu conselho, e respeitamos o voto do conselho quando ele chega na coletividade. Então, a gente vai chegar lá e a sua contribuição é muito importante, tá certo? Eu agradeço pela sua intervenção. Adenilson. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, né, agradeço por estar aqui, agradeço pelo todo o trabalho que está sendo desenvolvido, tá? Mas com relação, eu gostaria de falar, até certo ponto, eu fui contemplado já, né, pela intervenção da Ângela e da Sirema, porque com relação à parte financeira, essa é uma das minhas primeiras preocupações, até porque esta é a minha profissão. Então, como já foi colocado, eu me coloco à disposição, e, enfim, com relação à preparação do business plan e a questão de orçamento e tudo mais. E com relação à preocupação da Sirema, é uma preocupação, né, que releva também do nosso conselho, preocupação, questões que foram colocadas. O conselho, né, se inscreve, faz sua contribuição como conselho, né, e os conselheiros perguntaram, e nós entramos como membros fundadores. Então, talvez ter essa informação de uma forma mais clara e específica para poder a gente estar informando também aos conselheiros que essas questões estão sendo levantadas, né? Eu paro aqui porque, só complementando o que já foram dito, que eram minhas questões também. Perfeito. Denilson, então, a sua pergunta, que ela é reincidente, ajuda a gente a fixar a solução. A solução é
vocês darem as contribuições. Nós não queremos, nesse ponto específico, porque é um ponto que tem a ver com o grande assunto de sempre, que é a democracia, né? Nós somos um grupo democrático, em que nós queremos ouvir da base, com a citação até da UCIREMA na nossa reunião, quais seriam os gargalos nesse sentido. E nós temos esses mais do que 15 dias, porque 15 de novembro vai dar mais do que 15 dias, quase 20 dias, para que vocês reúnam com o pessoal e digam, gente, como é que a gente vai resolver esse negócio? Porque nós já temos uma proposta que vai ser, eu particularmente vou contribuir com a minha proposição lá, certo? Eu não vou perder tempo aqui, não, desculpe, na realidade não seria uma perda de tempo, mas eu não vou colocar fora da pauta e adiantar isso. Mas eu vou colocar nos documentos, fiquem atentos, eu vou fazer essa proposição. Se alguém tiver dúvida também, pode me perguntar, porque eu vou responder abertamente, porque isso para mim é muito claro, isso é claro como as águas da cidade de Bonito. Vou fazer uma homenagem ao Mato Grosso para quem estiver de lá escutando. Águas com calcário. Então, vou deixar isso bem claro, porque, de fato, nós precisamos respeitar os indivíduos envolvidos com as associações. E isso, as manobras, nós já sabemos que existem. E nós vamos tentar tratar de gatilhos, de muros que ajudem nisso. Podem estar certos disso. E vocês são os principais colaboradores disso. Nós estamos aguardando, nesses 20 dias, a contribuição de vocês. Não queremos lançar isso assim, vai ser assim, para depois dizer, não concordo. Nós queremos concordar. Nós vamos chegar no consenso. Isso, tá? isso exatamente, Marcos. Muito obrigado por essa observação. Eu queria levantar isso para o cinema. É que tudo aquilo que hoje consta no documento é uma proposta. Isso aqui é um documento preliminar. De fato, o processo de discussão hoje ele está sendo avançado. Não é que o processo de discussão nasceu hoje e não é que o processo de discussão vai morrer aqui. Portanto, a importância, talvez até para esclarecer a importância dessa reunião, é que, de fato, a gente, até mesmo como resposta, uma das razões, a solicitação da transparência é essa. Nós chegamos num documento preliminar, mas esse documento preliminar ele é fruto de um trabalho, e esse trabalho ele está tendo uma sequência. Então, essa sequência foi feita dessa forma, nós estamos expondo essa sequência, estamos propondo um documento, estendendo esse documento, e a esperança, a expectativa é que as pessoas que hoje entram a fazer parte desse processo possam responder a essa nossa proposta, colocando as próprias perplexidades. Ok? Agora, com relação a um dos pontos que a UCIREMA falou, a questão de associar o nome, a questão da legitimidade, pois bem, a gente contratou um grupo de advogados para que conduzisse esse processo da forma mais conforme com a legislação suíça, que inclusive é algo que possa... Paulo, deixa eu só interromper, Paulo, sabe por quê? Porque, talvez você tenha interpretado a palavra legitimidade da UCIREMA de outra forma, eu já percebi logo. Então, para a gente não estender, eu vou interromper. Se a UCIREMA só vai balançar a cabecinha de novo para mim, ver se é isso mesmo, porque, UCIREMA, você está se referindo ao fato de nós sermos legítimos em termos de representação das pessoas que falam, que nos confiam as coisas, certo? Não é por aí? Não tem a ver com os procedimentos jurídicos que eu acho que estão fora de questão aí. Concorda? Você pode responder que a gente encerra o assunto. Estou questionando a legitimidade jurídica, não é isso? Não tem nada a ver. É isso. Eu escrevi a legitimidade dos conselhos com a base. Isso. Não tem nada a ver com a base jurídica. Uhum. Não, mas essa palavra ela circula entre nós com uma certa dificuldade já há muito tempo, sabe por quê? Porque a gente sempre discutiu sobre o paradoxo que existe muitas vezes entre legitimidade e representatividade. São duas coisas distintas. Por exemplo, quem nós representamos? Daí a nossa proposta de dizer claramente que somos o Conselho de Representantes de brasileiros no exterior e não dos brasileiros, porque tem brasileiros aí que não são representados por nós e nem querem ser, certo? Então, nós somos de brasileiros que querem. Inclusive, todos aqueles que sentirem
que há legitimidade no processo de escolha, esses vão agregar. E aqueles que não sentirem, como é o exemplo que você citou na sua pessoa, vão fazer a mesma coisa. Eu acho que é por aí. Tá? Agora está claro aí o mal-entendido na conversa, Paulo? Está claro? Perfeito. Eu acho que então, tá também é bastante relevante. Esse processo, assim, só para responder, porque eu tô muito vendo essas coisas se desdobrarem, e é um processo de envolvimento. Na minha opinião, é um processo de envolvimento dos conselhos, é um processo também de diálogo do próprio CRBE com esses conselhos. Então, a ideia é que, e aí eu concluo, a minha posição é que esse processo que nós estamos discutindo hoje, que está relacionado com a documentação associativa, não é um processo que poderia impedir esse processo de envolvimento com os demais conselhos. Não, de forma alguma, senão nós estamos fechando a porta, né? São temas que caminham em paralelo, são temas que caminham em paralelo. É lógico que são esforços que a gente vai despender em duas frentes, mas que fazem parte de tudo aquilo que é o nosso objetivo final, né? Que é manter o diálogo com essas representações. Perfeito. Inclusive, Paulo, você me dá uma deixa, porque antes de nós passarmos para a fase final da nossa reunião aqui, eu vou recuperar aqui a coisa, porque entraram vários participantes ilustres que eu quero apresentá-los. Mas, antes de fazer isso, para a gente encerrar esse assunto de vez, é fato que algumas, por exemplo, nós estamos abrindo as portas para associações, estamos abrindo portas para os conselhos realmente se efetivarem, e nós sabemos que eles não têm representatividade junto às suas comunidades e tudo mais. Todo esse processo faz parte desse novo CRBE. O CRBE tem como função arrumar essa casa. A missão dada ao Paulo está sendo efetuada. Vocês vão ver agora, no próximo capítulo da nossa reunião, vocês verem que, às vezes, a gente se adianta. Nós somos pessoas com muito impulso, né? A gente se adianta. E essa próxima parte da nossa pauta trata justamente disso. Nós estamos fazendo aquilo que está na pauta aí, vai ser apresentado agora, a gente conhece consulado itinerante, né? O CRBE agora está fazendo CRBE itinerante. Ou seja, e conversar com as pessoas. Nós tivemos reuniões maravilhosas, eu não sei se tem alguém aqui presente, me parece que sim, né? Da Turquia, lá de Istambul. Eu fiquei tão feliz de saber que tem um conselho lá e o pessoal está trabalhando, tem gente ligada com empreendedorismo, ou seja, tem gente que está brilhando em legitimidade, né? Porque eu acho que o que nos legitima é a nossa disposição. O que nos faz ser representativos é quando nós envolvemos mais pessoas, ou seja, envolvemos a comunidade. E esse é o processo. Nós queremos ter pessoas envolvidas no CRBE que tenham essa vontade e, eu diria, coragem, porque você sabe muitas vezes que quando a gente dá a cara como líder numa comunidade e tudo mais, a gente está dando a cara para tomar o quê? Qual que é a palavra unânime de todos? Paulada. A gente vai tomar paulada. Alguns perguntam, o que você está pretendendo? O que você quer? Né? Todo mundo sabe dessa dificuldade. Mas eu vejo aqui pessoas que trabalham com muito afim, que o trabalho dessas pessoas é reconhecido e nós vamos chegar lá. Muito obrigado pelas intervenções. E eu passo a apresentar aqui, na ordem que eu vi que foram chegando, a nossa querida Fabiola, que eu não vi o rostinho dela aí ainda, Fabiola, lá de Berlim. Você está presente? Nós fizemos a nossa apresentação, foi assim, eu dou o nome e a pessoa levanta a mãozinha e fala presente. Se você não puder colocar o vídeo, mas pelo menos coloca o microfone e diga presente, ou então presunto, como a gente brincou aqui. Fabiola. Opa, está vindo, está vindo. Não, se a Fabiola não conseguiu ainda, já consegue. Alguém já manda mensagem para ela aí. Gisele Ambrósio, que nesse meio tempo já deu a contribuição para a constituição do CRBE. Presente, minha gente. Valeu, baixinha. Gente boa de Minas Gerais. Alô, Minas. Alô, Minas. Estou te ouvindo, disse a Fabiola. Nós queríamos te ouvir, Fabiola, dizendo presente, mas eu recebo a sua... Ô, Marcos,
A pessoa que está do lado da Gisele, que também foi a última a entrar, é a Esther, que também faz parte do Conselho de Berlim, é a presidente. Não sei se ela consegue falar, porque ela está no telefone. Ótimo. Não, eu já estou vendo o nome dela aqui, já ia perguntar. Com esse nome aqui, Schmelter. Pode falar, Esther? Opa, vou ouvir a Esther, parece. Não, nós estamos com algum problema de conexão com Berlim. Vamos derrubar o muro de Berlim de novo, minha gente. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Assim... Marcos, tem o Douglas que entrou depois também. Sim, eu estou olhando. Rejane primeiro, que as damas primeiro, ainda mais a senhora enseja, tem que dar chance para que se eu passar alguém na frente dela, ela fica brava. Microfone ativo e presente. Só mandar beijinho, não. Por favor, doutor. Presente? Presente, beijos. Tá bom. Doutor Douglas Reiser. Presente. Pronunciei direito? Reiser. Reiser. Tem o lado Dutch. Não é Dutch, é alemão mesmo. É alemão mesmo. Você não está vendo agora Isso, mas esse negócio de participar da conferência com Palmeiras ao fundo e o mar ou uma lagoas, não vale. É que tem faxina lá dentro de casa hoje, entendeu? Aí eu tive que sair. Tá certo. Agora a Fabiola entrou aí. Aí, Fabiola, fala presente. Meu microfone que não estava conseguindo ligar. Agora tudo bem. Eu estou acompanhando vocês, eu tive só um probleminha na hora de entrar, porque o meu computador não aceita instalar o Zoom, eu tenho sempre que entrar no browser, mas eu consegui. Obrigado. Mas estou acompanhando direitinho vocês. Obrigada. Obrigado, doutora. Nós vamos acertar uma data com vocês para vocês também se apresentarem para Berlim, tá? Já está tudo certo. Eu só tenho que falar com a Luciana. Nós vamos fazer agora uma apresentação dessa parte aí. E a Esther conseguiu? Será que a Esther conseguiu? Não sei, eu nem sabia que ela estava online, mas tudo bem. Está aqui, está no grupo aqui. Bom, se ela não conseguiu ainda, já ela consegue. Quando conseguir, é só se manifestar. Então, eu passo para o outro ponto da nossa agenda, e da nossa pauta de hoje, antes de nós partirmos para o nosso encerramento, que é a Luciana falando do calendário de eventos, CRBE itinerante e a expansão. Vamos lá. Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Sobre o calendário, a gente está ajustando o nível de informação, de postagem. Então, só para relembrar de uma forma falada agora, né, que a gente já mandou um monte de text message, de recado, todos os eventos que contam para a gente, que avisam a gente está postando na página do Facebook. Então, reunião temática está lá, reunião de coordenação está lá, o CRBE itinerante está lá. Então, assim, quer saber o que está acontecendo? Está lá. Quer participar? Está lá. Mesmo as reuniões semanais, a gente tem tido reunião semanal da coordenação geral, a gente nunca disse não para algum convidado que apareceu, de vez em quando aparece um, de vez em quando aparece dois, né? As reuniões do Conselho Consultivo também estão lá. Então, por favor, dá uma olhadinha no Facebook, dá uma curtida lá também, né, para ajudar a gente. E sobre o CRBE itinerante, o que é o CRBE itinerante? É quando o CRBE vai lá no conselho, né? Eu digo online, vai no conselho, no horário que o conselho quer e apresenta o CRBE para o conselho. A gente já tem 8 demandas para isso, a gente tem uma acontecendo amanhã, né? Tem participação do Conselho Consultivo, participação de alguns coordenadores temáticos e algumas pessoas da coordenação geral. Então, já fizemos com o Reino Unido, com a Turquia, e foi muito positivo. A reunião da Turquia, ela está postada no Facebook, se vocês quiserem dar uma olhada. E uma outra ideia que a gente está fazendo com a mesa de educação e com o associativismo é porque as reuniões são muito longas, de 1 ou 2 horas, então, às vezes, é muito cansativo. Então, a gente está querendo tirar extratos, assim, olha. Então, comunicação, aí fala isso. Procedimento, assim. Vídeos pequenos de 1 ou 3 minutos, dando a informação pontual sobre o CRBE, para que as pessoas saibam,
né? O CRBE sempre foi inclusivo, mas agora está ainda mais, partindo do princípio que nós vamos ter membros individuais, associações, ONGs, conselhos. Então, assim, a gente quer se apresentar para os conselhos, para que eles saibam como que o CRBE trabalha e como que nós podemos ajudar os conselhos locais. E essa aproximação com o CRBE e com as coordenações temáticas tem sido positivo para que cada conselho saiba que tem outro conselheiro em outro lugar do mundo fazendo alguma coisa interessante, né? Então, isso é o que a gente chama de CRBE itinerante. Lu, Oi. Lu, tem uma pergunta aqui que é diretamente para você, sobre é possível pessoas que não têm, por exemplo, Facebook, ter acesso a essas informações? Aí, se você puder dizer as outras ferramentas que a gente tem. Desculpa, a gente tem o YouTube também, então o que a gente posta de vídeo, né, gente? O que a gente posta de vídeo no Facebook, a gente posta no YouTube, então tem o CRBE TV, tá? E a gente está fechando um calendário para vocês poderem saber, um calendário do ano, das expectativas de vídeos e entrevistas que vão ter no CRBE TV. Então, assim, se você também tiver um tema, tá? Se você tiver um tema, eu quero falar do coronavírus nos cachorros. Pronto, fala com a gente que a gente ou encaminha para a coordenação temática, ou se a gente puder absorver, se for um tema que não está nas mesas, a gente tenta absorver. O Marcos adora minhas analogias, né? Então, ontem foi balão azul. Desculpa, mas eu escutei, eu olhei lá para o canto direito da tela para ver se a Márcia aprovava na mesa de saúde lá, mas se é para os cãezinhos, eu tenho certeza que ela aprova, mas apesar que ela tem gato em casa, pelo que eu vi. Então, assim, gente, a gente está vendo uma aceitação, a gente está com 30 mil visualizações no CRBE, a gente está tendo convites de outras ONGs querendo fazer parceria conosco, a Revibra, Mulheres do Brasil, a Laos, em Londres, a Casa do Brasil, de Londres, e assim, a gente está recebendo convites, tem a RIEX-DF no Brasil, que faz a parte de assessoria jurídica gratuita, né? Tem o pessoal de Boston, os dentistas, que dão atendimento por telefone gratuitamente. Então, todas as parcerias, tem a Uninale, tem o Entre Brazucas. Então, assim, gente, está sempre tendo convite para a gente fazer parcerias que façam o linha direta, que é a questão de socorro no combate à violência doméstica. Então, assim, tem 40 temas, né? Outro dia eu falei para o Marcos que eram 85 temas, ele quase me matou. Não são 85, são 40 no momento. Tem 40 temas na mesa da coordenação geral que a gente vai passando para os conselheiros. Sim. Essa semana a gente também colocou para vocês lá um procedimento, como que a comunicação é feita. A gente lamenta que a gente não possa se comunicar individualmente com cada pessoa, mas a gente conta com vocês, porta-vozes, coordenadores temáticos, para estar passando essa informação para frente. A gente não tem nenhuma direção, nenhuma instrução de retém informação e não fala para ninguém. A gente não tem essa política. Então, assim, olha, mais transparente do que isso, só se você quiser trabalhar junto comigo e eu estou aceitando voluntário, por favor, me ajudem. Valeu. E o último tema, só expansão. A gente tem 5 pedidos de expansão que a gente está ajudando, está intermediando com o consulado para abrir 5 novos conselhos, tá? Obrigada. Excelente. Só para finalizar, Instagram também está nos planos, que eu vi aqui alguém considerando que é uma boa plataforma para vídeos. No momento, a gente tem Instagram da mesa da saúde e bem-estar e da mesa de questões sociais. Na questão de abrir Instagram para cada tema, nós resolvemos colocar um stop, porque senão a gente vai ficar maluco. Se a gente tiver 12 CRBS, 12 contas do Instagram, não ia ser viável. Então, como a mesa de saúde e bem-estar é um tema da pandemia que está em alta, e realmente a Márcia está fazendo um trabalho maravilhoso, e o Jafles também está fazendo outro trabalho maravilhoso, a gente deixou essas duas. Então, o Instagram tem esses 2 temas no Instagram, e no Facebook, em vez de ter outros 9 Facebooks, a gente tem um Facebook, tem a mesa de educação, a mesa de saúde,
e a mesa jurídica lá. Então, se você quiser informação específica, olha nos temas. Obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigado. Só fazer menção aqui também, é um trabalho que está sendo feito no grupo de acolhimento. Eu gostei da palavra, inclusive ela foi eu diria, estabelecida a partir de uma necessidade. As pessoas precisavam se sentir acolhidas quando queriam conversar. Eu vejo aqui a Márcia colocando que, de fato, quem quiser conversar, saber dúvidas, o grupo de acolhimento está pronto para dar essas respostas e conduzir as pessoas para as mesas corretamente. O último nosso assunto aqui tem a ver com a nossa mesa de esporte e turismo, que o pessoal do Conselho de Barcelona nos comunicou que não seria possível levar o trabalho adiante e nós começamos a colher candidaturas para tal, né? E a Glaucenira quer falar sobre isso. Sim, era apenas para dar uma satisfação, né, a todos os conselheiros, os que estão os porta-vozes, porque por problema pessoal da Daiane, que ela está passando por um período bastante difícil, né, a nível de vida profissional e tudo, ela teve que deixar tanto o cargo de porta-voz, por isso que estou eu aqui hoje, né, na reunião passada eu estava só como ouvinte, como conselheira, e também entregou também a coordenação da mesa, porque ela não está em condições de levar isso adiante. É por questão mesmo muito grave, senão ela estaria, porque a Daiane é uma menina que ela vale muito, e realmente faz um trabalho extraordinário, continua no conselho, mas só não pôde levar. Então, eu quero pedir desculpa e explicar aos demais companheiros o que aconteceu. Né? Tá bom? Nós vamos para o trabalho. Antes de eu passar a palavra aqui para a Luciana e talvez para o Paulo sobre esse assunto das candidaturas, eu esqueci que da Liliane. A Liliane está aqui também, chegou logo depois e eu não apresentei a Liliane. Cadê ela? Ou ela saiu aqui? Ela estava aqui agora. Liliane, lá de Boston. Mas se ela voltar aqui, eu apresento, tá? Por favor, Lu. Sim. Candidatura da mesa de coordenação de esporte e turismo. É uma notícia muito boa que a gente tem para passar para vocês. O Conselho de Montreal, eu adorei a colocação do Max, falou, notícia boa. Eles estão muito ocupados, eles fizeram 50 ações no último ano. Então, eles estão muito ocupados, eles falaram, olha, a gente não falou com vocês antes porque a gente estava muito ocupado fazendo ação. Então, eles também estão muito fortes com o esporte e turismo. Então, o Bruno Pinto, ele só quer ter uma reunião formal conosco, nós não conseguimos marcar ainda, mas eles são os candidatos à coordenação geral de esporte e turismo. Outro conselho que contactou a gente recentemente, que a gente ficou muito feliz também, é o de Chicago. E o consulado de Houston também contactou a gente e falou da possibilidade de ter um conselho por lá. Então, e o consulado de Boston e o consulado de Istambul também ficou muito próximo de nós, o consulado de Paris e o consulado de Montevidéu também contactou a gente, só para dar um pouco de notícia aí de que a nossa energia está contagiando o mundo. Ótimo. Então, bom, nós não vamos proceder, então, à nossa eleição para a mesa, teríamos um único candidato, que pode ser também que apareçam outros, e nós vamos, assim que confirmarmos com Montreal e qualquer um outro, a gente já propõe para a nossa próxima reunião a eleição da nova mesa. Certo? Bom, diante disso, nós quase conseguimos cumprir a nossa 1 hora, contando com os 5 minutos de atraso que tivemos inicialmente. Pergunto se há alguma pergunta, alguma consideração final a fazer por parte de qualquer um dos presentes, para a gente se encaminhar para o final da nossa reunião. Mas eu já ia te passar, doutor. Você aguenta aí. Senhor Quinjo,
eu queria confiar ao Quinjo essa parte do encerramento com uma tarefa específica, e que vai como uma pergunta retórica, como eu disse, expliquei para o cinema, né? Uma pergunta retórica para mim, uma pergunta que, na realidade, para mim, eu já tenho a resposta. Eu apresento como uma forma de levantar o assunto. Queria que você desse essa palavra final para nós, nosso ilustre secretário do Japão, como você vê esses documentos que hoje estão sendo apresentados para todos analisarem, e como você vê a próxima fase depois da análise deles. Qual a importância desses documentos? Qual o valor que você dá a esses documentos? É isso que eu queria te pedir. Aí você aproveita e fala o que você queria falar. Talvez é a mesma coisa. É quase por aí, mas eu vou aproveitar a sequência. Bom, primeiro, em cima de tudo que foi feito, a gente não pode deixar de agradecer o trabalho da doutora Marilene, que realmente a gente sabe que foi um trabalho desgastante, inclusive num período difícil que ela também teve com a saúde dela, né? Então, realmente, eu acho que se nós chegamos até aqui com esse documento, foi em cima do trabalho dela e do grupo que ela compôs, e do esforço de cada um que se envolveu nisso. Então, realmente, isso daí é um primeiro passo que nós demos em cima desse novo CRBE, e o segundo momento é exatamente esse, dentro da questão da transparência, da democracia. Os documentos estão sendo disponibilizados, são documentos que vão ser importante que todo mundo possa ter conhecimento, seria a nossa base de Constituição, e uma vez aprovada, uma vez constituída, a gente vai por abraço, né? A gente vai para a festa. Tá? Então, eu acho que, na verdade, é um passo grande que nós estamos dando, e talvez o passo mais difícil de tudo que nós aprendemos nesse período de CRBE, de chegar num consenso. A gente falou em inclusão, a gente falou em envolvimento, mas aqui eu queria reforçar a união, né? A gente está aprendendo a nos unir até pelas diferenças. Isso vai ser muito bom para a gente daqui para frente. Então, eu queria encerrar essa reunião em cima dessas palavras: transparência, democracia, e principalmente uma nova que a gente gostaria de estar falando mais vezes, dessa união que nós estamos formando entre a gente. Então, isso daí é uma questão da gente bater palmas. Tá? Bom, eu quero fazer o meu agradecimento agora, antes de nós partirmos para encerrarmos definitivamente, a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão aí no Facebook, inclusive ex-conselheiros, pessoas que serviram conosco, que hoje, por um motivo ou por outro, não estão. Muito obrigado, alguns estão participando muito ativamente, todos eles, para eu não cometer erro aqui de esquecer, porque eu não tenho a lista comigo aqui. Quero agradecer a todos os conselheiros que participaram no Facebook, dando as suas contribuições. Já estamos vendo aqui, descobrimos que até tem uma página no Instagram que pode ser encontrada, e por aí vai. Ótimo. Muito obrigado a vocês pela vossa intervenção, pela participação e o acompanhamento dos trabalhos. A todos que me restam, que a Liliane voltou, e eu já vou apresentar, se ela chegar a tempo, eu ainda apresento ela para terminar. Olha, o Douglas mandando mensagem perguntando se não vai ter viola. Poxa vida. Ela anda sempre por aqui, viu? Mas a gente pode encerrar com ela assim, né? Mas aí eu quero saber quem é que vai cantar, quem é o cantor. Né? Tá bom, a gente vai encerrar daqui a pouco. Liliane conseguiu entrar? Liliane, é porque você, de todos, a única que eu não apresentei foi você. Só dá um alô, está presente? Tá. Sim, sim. Muito obrigado, tem feito um trabalho. Eu sou representante do Conselho de Boston e porta-voz do Conselho de Boston, e nós temos agora a representação da pasta de política no CRBE. Esse trabalho tem sido feito bem estreito, nós temos tentado desenvolver esse trabalho, e o Conselho passou por uma eleição recente, boa parte do grupo permaneceu. Muito obrigado, Liliane, um abraço para essa turma toda aí para mim. Muito obrigada, prazer. Sejam bem-vindos os novos, né, membros que são do Conselho Consultivo, né, conselheiros do Conselho Consultivo. Isso aí. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só mais uma coisinha, posso?
Pois não. Só para... Gente, eu estou recebendo um monte de mensagem, um monte de lembrete sobre a conta do Instagram do CRBE. Eu vou ver como eu sei que tem a conta, mas eu não tenho acesso, então eu vou resolver isso. Sobre o website, para não esquecer, o Douglas é voluntário na comunicação e ele preparou um novo website para a gente, então a gente está para lançar isso. E outra coisa que eu não posso esquecer da nossa querida Ângela e do Dedé, que tem esse evento do Pendura e Conta, no dia 19 de novembro, que vai ser um evento online, que já tem mais de não sei quantos, não vou nem falar o número para não falar errado. São, sei lá, 30 países, não sei, uma coisa assim. E então tem evento cultural acontecendo, tem muita coisa acontecendo. Como eu falei, eu não disse um por um, mas estão todos no Facebook. Eu não vou falar aqui para vocês irem lá e procurar, tá bom? Obrigada. Deixei um cordel para todo mundo aí, o cordel da amizade, viu, Ângela? Marco, microfone, Marco. Sim. Bom, você agora cutucou, ao som da viola, você declama o cordel. Pode ser? Te peguei! Que legal. Vai sair ou não vai? Então, calma aí. Então, só se você me der um minuto. Eu não tenho aqui, Marco. Eu dou. Você me dá? Então deixa eu ver um outro aqui. Você me pegou, me abraçou mesmo, Marco. Eu não dava conta para isso. É por causa desses momentos que a gente não pode largar o CRBE. Não é verdade, Auricena? Exatamente desses momentos. Da última vez eu cantei a saudosa canção que fazia na época 100 anos. Bom, Cirema! Oh, gente, oh, não, luar como esse do sertão. Aí hoje eu vou contar para vocês o que sofreu a minha família quando eu comecei a aprender a tocar viola. É a música que eu queria aprender primeiro e as que eles mais escutaram. Então, depois que você tocar isso, me diz que eu digo o cordel do Braulio, Bessa. Ótimo. Então, vamos lá. A música é Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se for, nem de mim se despedir. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tens razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. Comigo, pessoal! Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. Eita, lá. Ó, chorar não pode não, viu, Glaucenira? Chorar não pode não. Muito bom. Vamos lá, Selma, é contigo agora, hein? Devagarinho, então. Calma aí, deixa eu só fazer aqui, deixa eu buscar de novo e lá vamos nós. Tá? É Braulio Bessa, gente. Tá? Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou. Magoando a cicatriz e ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida
vem com uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é, de fato, um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra a gente para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistida em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredito no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R. E você tem que resistir. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Caminhada. E saiba que a luz, que a cruz mais pesada, o Filho de Deus carregou. Obrigada, gente. Eita, lá! Muito legal. Para isso que eu vim a reunião. Foi para isso que eu vim a reunião. Sim, valeu a pena. Foi para isso. Grande abraço para vocês, um beijo no coração aí. E estamos oficialmente encerrando a nossa assembleia. Parabéns a todos. Muito obrigado. A foto. Agora a turma que tá aí só com o nome, está na hora de aparecer na foto aí, por favor. Pessoal, põe Ricardo, a rotinha aí para tirar Deixa eu me pentear aqui, deixa eu fazer uma posição Fabíola, boa. Põe o Léo na foto aí, Paulo. Põe o Léo na foto. Vanessa, Fabíola, vamos entrar para a foto. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido para o cavaleiro. Opa, tá chegando, mais um. Quem mais? Falta só a Fabíola, não sei. Chegou. Também. A Gisele Ricardo. também. Gisele! Ai, meu Deus. Não, gente, eu vou ficar de fora. Aqui tá muito cedo. Oi. Ai, calma aí. Então, deixa eu... Galera, deixa eu voltar para a foto um minuto. Calma aí. Sorri aí, vocês estão na Globo. Mas a Gisele é esperta, ela botou a fotozinha dela parecendo que ela está aqui. Olha aí pra você ver. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Valeu. Valeu, povo Até meu. amanhã. Rubem, Valeu, Cris, povo Selma. meu. Até amanhã. Tirema, Glaucia, Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Valeu, fiquem com Deus. Valeu, tudo bem aí para vocês.